Bom dia! Que esse dia maravilhoso para vocês. Que Deus abençoe muito grandiosamente cada um, tá certo? E que nós possamos fazer uma oração agora, chamar vocês, tá bom? Que nós possamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que Ele possa vir abençoar, tá certo? O nosso dia. Vamos lá? Soberano Deus, muito obrigado por tudo que Tu nos deste, pela noite de paz. Senhor, obrigado pela saúde dos meus familiares, que o Senhor possa vir abençoar cada um deles. Entregue, Senhor, em Tuas mãos toda a nossa família, todas as pessoas que estão doentes, certo? Que o Senhor possa vir abençoar e restaurar a saúde de cada um. Entregue, Senhor, todas aquelas pessoas que estão na rua, que não têm o que comer, nem o que vestir. Que o Senhor possa iluminar a vida de cada uma delas e a nossa também. Livra-nos, Senhor, a nossa casa, cada um dos nossos familiares de todo o mal. E que Deus possa abençoar o nosso dia. E eu te peço, Senhor, muito obrigado por tudo que nos deste e por ter nos dado a oportunidade de dar o sopro da vida um dia como hoje. Tenho, Senhor, de só agradecer por tudo que Tu fizeste por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, a tia está muito feliz por estar com vocês de novo aqui. Né? Estamos com mais uma aula de português, onde nós vamos rever, tá certo? As nossas fábulas. E aí, vocês lembram o que é uma fábula? Lembra? Vocês já estudaram, né, sobre as fábulas. Vimos também que as fábulas, elas sempre têm uma moral, não é isso? Ela tem sempre algum ensinamento para cada um de nós. Deixa eu só mexer aqui. Pronto, desentortei. E aí? A tia hoje trouxe uma fábula que eu acho que ela é bem interessante. E que assim, às vezes a gente acaba, né, fazendo isso. Porém, é muito errado, não é isso? E aí, vou começar a contar essa fábula para vocês, tá bom? E aí vocês vão escutar e depois vocês vão exercitar. Olha que maravilha! E hoje também vamos falar sobre as palavrinhas que são escritas com S, mas tem o som de Z, tá certo? Porque de uma outra disciplina, mais lá na frente, nós estudamos as palavrinhas com S e SS. Então a tia pegou e colocou hoje para nós estudarmos as palavrinhas escritas com S, mas tem o som de Z. Isso, tá bom? E vamos lá. Hoje a tia trouxe a fábula da lebre e a tartaruga. Vocês já escutaram, já? Essa fábula? Isso, a gente até estudou também em sala de aula, mas hoje a gente vai estar trazendo novamente, tá bom? Vamos lá? E é o seguinte: a lebre e a tartaruga. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez diante dos outros animais. Ela sempre dizia o seguinte: nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a participarem de uma corrida comigo. E aí, a dona tartaruga disse o seguinte: eu aceito. Calmamente falou a dona tartaruga. Isso parece brincadeira, não é? Poderei dançar à sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Menina, mas essa lebre... Guarde sua presunção até ver quem ganha, comentou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade,
Mais adiante, para demonstrar o seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. Pode um negócio desse? Mas essa lebre é ousada, não é não? Pois é. Vamos lá ver como é que termina essa história? Vamos lá. A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Com perseverança, tudo se alcança. Essa é a moral da nossa historinha. E aí, o que foi que vocês acharam dessa fábula? Hein? Será que a atitude da lebre foi legal? Será que se a tartaruga tivesse visto a lebre dormindo, ela iria conseguir chegar? Não, né? Então, isso a gente pode tirar para o nosso dia a dia, né? Para as nossas dificuldades, que é o quê? Quando muitas vezes nós não conseguimos realizar algo com sucesso logo de primeira, não é? Às vezes eu não consigo ler, né? Eu tenho uma dificuldade de ler, mas no momento em que eu desisto e peço para alguém ler para mim, eu estou desistindo. E aí eu não vou conseguir. Agora, se eu perseverar, igual a dona tartaruga, e continuar soletrando, treinando, o que vai acontecer? Eu vou ler muito bem, não é assim? Exatamente. Assim como às vezes nós temos um pouquinho de dificuldade, vamos dizer assim, na matemática. Não é assim? Vamos citar assim, coisas assim dos estudos, né? Então, quando eu tenho uma dificuldade na matemática, na soma, na multiplicação, na divisão, na subtração, e aí eu desisto, o que acontece? Eu acabo perdendo a oportunidade, né, de crescer o meu conhecimento. Mas se devagarinho eu for somando, pegando objetos para que eu possa estar ali estudando, tirando, multiplicando, adicionando, retirando, dividindo. Então, dessa forma, eu vou ampliar os meus conhecimentos, aonde eu vou aprender muito mais, não é isso? E eu posso também estar ajudando outras pessoas que têm dificuldade. Assim, nós devemos ser igual a dona tartaruga e não igual a dona lebre, né? Porque ela ficava esnobando, mesmo que a gente saiba, a gente tem que sempre buscar aprender mais, porque senão nós vamos acabar nos prendendo, né? Não adquirindo mais conhecimento, assim como a dona lebre fez. Não foi assim? Ela estava esnobando da dona tartaruga porque a dona tartaruga era devagar? Pois é. E nós aprendemos agora o quê? Que nós devemos, né, continuar sempre perseverando. Se a gente ficar, eu já sei, não vou fazer isso não porque eu já sei, o que vai acontecer? Vai chegar um dia que aquele eu já sei, se eu não exercitar, eu vou esquecer, tá certo? E aí, a tia colocou algumas perguntinhas com relação à nossa fábula, tá certo? Perguntei, aliás, na atividade, tá? Quem são os personagens da fábula? Vocês lembram? A lebre e a tartaruga. Porque a lebre estava se vangloriando. Por que ela estava achando que ela iria ganhar? Porque ela era a mais rápida de todos os animais, não é isso? E aí ela lançou um desafio. Que tipo de desafio foi esse? O que é que vocês acham? Qual foi esse desafio? Será que ela ganhou?
Isso. Ela desafiou a todo mundo, a todos os animais, né? A uma corrida. Isso. E quem foi que aceitou o desafio? Será que a pessoa que o animalzinho que aceitou o desafio da lebre, ela era mais rápida? Ou ela era mais devagar? Era mais devagar. E quem era? A dona tartaruga. Muito bem, muito bem. E aí, olha só, a atitude da lebre, quando soube que competiria com a dona tartaruga. O que foi que ela fez, hein? O que vocês acham que ela fez? Vocês lembram? Ela ficou se vangloriando, né? Dizendo que a tartaruga não ia ganhar de jeito nenhum, porque ela era mais rápida de todos, né? Pois é. E aí, a tia vai colocar algumas palavrinhas para que vocês busquem no dicionário, tá certo? Encontrar o significado delas, tá? Uma das palavrinhas, deixa eu colocar, é, por exemplo, perseverança, tá certo? Uma outra palavrinha é recomendou, presunção. Qual é o significado dessas palavras? E aí vocês vão pesquisar no dicionário e vão colocar, tá bom? E, além disso, nós temos um outro assunto que nós vamos falar, certo? Que são as palavrinhas com S, mas tem o som de Z, tá certo? E aí, a tia colocou aqui como se fosse um slide improvisado, tá bom? Sobre os nossos assuntos, tá? Vamos lá. Palavras escritas com S, mas com o som de Z. Nós temos muitas palavrinhas que elas são escritas com S, mas ela tem um som de Z, né? Mas não somente com o Z. Hoje a gente vai falar sobre as palavrinhas que que são escritas com S, mas o som de Z. Mas tem algumas palavrinhas que o S, ele também vai ter um outro som, além do Z. E aí a gente vai ver depois para poder não confundir muito a cabecinha de vocês. Combinado? Então vamos lá. Na maioria dos casos, sempre que o fonema Z vier entre duas vogais em uma palavra, ela é escrita com S, certo? Como assim, tia Cris? Por exemplo, tem a palavra asa, certo? Deixa eu improvisar aqui. Asa, não é isso? Ela é escrita com S, porém ela tem um som de Z. Por que ela tem um som de Z? Porque ela vem vogal, S, vogal, certo? Então ela vai ter o som de Z, tá? Vamos lá. Vier entre duas vogais em uma palavra, ela é escrita com S. Mas na palavra, por exemplo, na palavra surpresa, tá vendo? O S, ele tá entre a letrinha E e o A. Então, podemos dizer que esse som, quando a gente for, a escrita é com S, mas o som da palavra vai ser Z, tá bom? E temos outros. Por exemplo, conciso, hesitar, atencioso, ênfase e precisão. Todos têm um S com o som de Z entre as duas vogais. E aí, a tia tem algumas palavrinhas aqui, tá certo? Que são escritas com S, mas ela tem o som de Z. Vamos lá? Quero vocês lendo aí também, tá? Obséquio, pesquisa, subsistir, fase, preciso, hipótese, inusitado, cortesia, pose, acaso, análise, subsídio, atencioso. Então, todas essas palavrinhas, certo? Elas são escritas com S, mas ela tem um sonzinho de Z, tá? E aí, a tia tem o seguinte. Tia Cris, mas se as palavrinhas que tem, por exemplo,
que são escritas com S tem o som de S, né? Gente, tem muitas palavrinhas, certo? Que são escritas com S, mas elas vão ter realmente o som de S. O que a gente vai enfatizar hoje são as palavrinhas, certo? Que elas são escritas com S, mas tem o som de Z. Por quê? Porque nós já estudamos as palavrinhas com S, certo? Que elas vão ter o som de S. E com SS. Até que a gente falou que as palavrinhas que iniciam com S, né? E, por exemplo, sino. E existem algumas palavrinhas que tem o SS, né? Como assinatura, não é isso? Que o SS ele vem no meio da palavra, não é isso? Ele nunca vem no início. Nós vimos que a letrinha S nas palavras sino, sapato, sede, né? Ela vai ter sempre mais no início. Não quer dizer que ela depois ela venha no meio da palavra. Ela vai vir, mas ela pode ter o som, certo? Modificado, tá bom? Que justamente o que a gente está vendo agora. Que as palavrinhas com S, às vezes quando ela está no meio da palavra, ela acaba tendo o som modificado, certo? No caso, a gente está estudando palavrinha com S, né? Que no meio da palavra ou no final, ela vai ter o som de Z, tá bom? Ó, porém existem casos que fogem dessa regra. Que regra, tia Cris? Vogal, vocês lembram que a tia colocou aqui, ó? Que entre uma vogal e outra, o S vai ter o som de Z, né? Aí ele tá dizendo que é o seguinte, que a palavra subsídio, por exemplo, ele tem o S entre uma vogal e uma consoante, mas ele tem o som de Z, assim como a palavra cozê, certo? Existem algumas palavrinhas que ele vai ser seguido de uma consoante e de uma vogal, mas vai ter o som de Z, tá bom? E aí nós temos uma historinha que a tia colocou aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Só ajeitar aqui pra vocês. Um novo papel do S, tá? O S estava muito contente, pois havia recebido o convite de ser amigo dicionário para formar novas palavras. Olha aqui a letrinha S. Vamos formar novas palavras? Disse o dicionário. Só que você terá que mudar o som também, disse o dicionário. E aí a letrinha S disse o seguinte: mudar de som? Como assim? Perguntou a letrinha S. Toda vez, o dicionário está explicando, olha só. Toda vez que você aparecer sozinho no meio de uma palavra, cercado por duas vogais, terá um sonzinho igual ao meu amigo Z, que é justamente o que nós acabamos de ver, né? Que a palavrinha S, tá? Ela vai acabar sendo modificada quando ela for seguida por duas vogais, tá? Tiver entre duas vogais, ela vai ter o som de Z. Que legal! Entre duas vogais, o seu som será igual à letrinha Z. E aí, ela foi responder: muito animado, sou S. Foi logo pedindo ao dicionário para conhecer alguma dessas palavras. E para a surpresa do S, quantas palavras haviam ali? Várias, olha só. Asa, asilo, casa, lousa, famoso, mesa, raposo e casaco. E aí, meus amores, vai ser o momento de nós exercitarmos, certo? A tia vai propor uma atividade para vocês, para que vocês possam realizar agora, nesse momento, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.
cheiro no coração, um abraço bem apertado. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá bom? Caso não, mais tarde a gente entra no Zoom, tá certo? Temos um momento no Zoom hoje, porque não entramos na sexta-feira, porque a tia tava com um pouquinho de dor de cabeça, mas agora, certo? No horário normal, 1h45, estaremos no Zoom, tirando as dúvidas desse conteúdo e vendo também se vocês conseguiram realizar a atividade passada. Ah, outra coisa, vocês fizeram um trabalhinho de artes? A de formação humana que diga que a tia fez a árvorezinha, pediu para que vocês colocassem a família de vocês, porque assim como, né, as árvores elas precisam ser cuidadas, né? A gente precisa dar amor, carinho, regar, tá dando atenção, não é isso? Pois é, assim é a nossa família, tá bom? Que nesse momento que nós estamos vivendo, né, a nossa família é algo muito precioso, está sendo algo muito que nós devemos ter um amor imenso, né, todo o cuidado, de todo o zelo. Lembra também que a tia havia colocado para vocês na sexta-feira passada assistir o filme da Arca de Noé? Pois é, o filme da Arca de Noé que a tia tinha proposto para vocês assistirem era para poder relatar um pouquinho do que a gente está vivendo. Porque Deus, né, ele mandou o dilúvio. E o dilúvio veio muita chuva. E aí ele pediu a quê? A que Noé, né, construísse uma arca bem grande, para que ele colocasse lá dentro um casal de cada animal, e ele fosse juntamente com a sua família se resguardar lá na arca. E quando ele chamava as pessoas não acreditavam, não é isso? Então, esse momento está sendo exatamente assim como Noé. A diferença é que a gente não está em não vai ter assim um dilúvio, né? Mas nós temos um vírus que ele é muito perigoso, não é? Que a gente tem que estar sempre higienizando as mãos, cuidando da nossa saúde, tentando se alimentar o melhor possível, não é isso? Então, a nossa arca, no momento, está sendo a nossa casa, né? Então, que nós tenhamos esse cuidado e esse momento, não assim, de que a gente possa entrar em desespero, não. Temos que nos concentrar, né? E fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, eles se sintam amados, mais próximos, até porque hoje a gente vive num momento em que nós trabalhamos muito, né, os pais, e acabam ficando pouco tempo com os seus filhos. E aí esse momento veio para nos unir mais um pouco, tá certo? Que nós possamos cuidar mais, vocês pequenininhos escutar mais o papai e a mamãe, tá certo? Tentar obedecer, tá? E que vocês tenham um dia maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente tá morrendo de saudade. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Cheiro, tchau!